estava sendo condenado à morte e ele cresce do lado do cara que gostaria de matá-lo, para libertar o povo do Egito. E aí, irmãos, Deus diz a Moisés e a Arão: olha, vai até o faraó e diz para ele libertar o meu povo, que eu quero que liberte o meu povo. E aí, ele não quer libertar. Então Deus começa a mandar algumas pragas, algumas destruições ao Egito, para que Faraó se renda e aceite que o povo hebreu, que o povo de Deus, que o povo de Israel, que o povo saia do Egito, saia da escravidão. E ele não aceita. Então Deus manda 10 vezes pragas ao Egito. A primeira praga que ele manda é transformar toda a água do Egito em sangue. As pessoas estavam lá no Egito, iam nas fontes, iam se banhar e era sangue. Porque Deus, através de Moisés, dizia ao faraó: liberte meu povo, se não libertar, as águas transformarão em sangue. Não vou libertar. As águas no outro dia estavam em sangue. Eu tenho aqui numerado, se vocês quiserem, só por curiosidade, nós já estamos no livro de Êxodo. E aqui tem a numeração de todas as pragas que aconteceram. No livro de Êxodo, a primeira praga está no capítulo 17, a partir do verso 14, que é transformar água em sangue. Segunda praga, capítulo 8, são as rãs. Se você não libertar o povo de Deus, eu mandarei rãs, muitas rãs, invadir o Egito. Terceira praga, piolhos. Toda a terra do Egito ficou cheia de piolhos. Quarta praga, as moscas, muitas moscas no Egito. Quinta praga, pestes nos animais. Chegou Moisés ao faraó e disse assim: liberta o meu povo. Se não libertar o meu povo, terá pestes nos seus burros, nos seus jumentos, nos seus rebanhos. Não vou libertar. E ele não arredia o pé de lá. Então veio todas as pestes e começou a matar todos os animais. Veio de novo Moisés através da ordem de Deus e disse: liberta o meu povo, senão mandarei úlceras. Não libertou, veio úlceras, começou a sair nos homens e aquelas feridas. E imaginem só o cenário, né, que estava se vivendo no Egito. O povo de Deus estava sofrendo muito porque era escravo. Só que não era um escravo comum, levanta, trabalha e vai dormir. Era levanta, trabalha e diminui a quantidade de alimento e não sei o que, e chicotada. E as pragas acontecendo no Egito. E aonde o povo de Deus estava? No Egito. Mas eles não tomaram água com sangue, as rãs não atingiram, as úlceras não foram aos homens israelitas. Eu falo às vezes israelitas, falo hebreu, povo judeu, é todo o povo de Deus, tá, pessoal? É que em determinados tempos da Bíblia, eles são chamados de acordo com aquele momento que está vivendo, a cidade que eles passaram. Então, nós paramos na sexta praga, que foi úlceras. A sétima, chuva de pedras. Todo o Egito chovendo, chuva de pedras e destruindo as casas, as plantações, mas as casas do povo hebreu estavam intactas. Oitava praga, gafanhotos. Os gafanhotos vieram e destruíram tudo que tinha de alimento no Egito. Mas o alimento do povo de Deus foi permanecido. Nona praga, as trevas, muita escuridão. E o faraó não arredava o pé. Vocês são os meus escravos, vocês são meus, eu paguei por vocês, vocês ficarão aqui, não sairão daqui. Até que está por vir a 10ª praga. E aí, Deus chama Moisés e diz algumas ordens, das quais eu quero dizer para vocês também, através do poder do Espírito Santo, a nos ministrar essa noite. Capítulo 12 do livro de Êxodo vai dizer: eu vou esperar vocês abrirem. Êxodo é o segundo livro, tá? Do Antigo Testamento.
capítulo 12. O subtítulo da minha Bíblia diz assim: a instituição da Páscoa. Êxodo capítulo 12, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Só que esse cordeiro não era qualquer cordeiro. A exigência de Deus era que esse cordeiro fosse diferente. Olha só, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Na versão King James vai dizer: podereis tomar da ovelha ou da cabrita. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Em outro livro, em outra versão vai dizer à tarde. E eu quero chamar a atenção para vocês a um detalhe. No Evangelho de Mateus, tem também em Lucas, quando narra a morte de Jesus. Vai dizer, no capítulo 27, verso 46, acerca da hora 9, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Eu olhei para o Rafa porque hoje ele estava falando isso para mim, ali no teclado. Hora 9. Lá as horas eram contadas de 3 em 3. Então a hora primeira era às 6 horas, quando amanhecia. A hora terceira ou tércia, 9 horas da manhã. Hora sexta, meio-dia. Mais 3 horas de meio-dia, mais 3 horas da tarde. Só que eles chamavam de hora 9, ou crepúsculo da noite. Deus manda 440 anos antes de Cristo instituir uma festa que é uma das maiores até hoje celebrada pelo povo de Deus. Escolher um cordeiro sem defeito, macho, de 1 ano, e que ele fosse imolado na hora 9. Alguma coisa tem a ver com isso. Bom, 7. Tomarão o sangue e o porão em ambas das ombreiras na vega da porta, nas casas em que o comerem. Irmãos, eu quero pedir para vocês, em nome de Jesus, e profetizar curiosidade na vida de vocês. Quando vocês lerem palavras que não entendam na Bíblia, não deixe ela passar. Vai buscar o que significa. Sabe? Eu lembro de mim petititinho e às vezes falava vergas de porta, umbrais de portas, e eu não entendia. Mas Deus está pedindo aqui que o sangue daquele cordeiro sem defeito era para se pegar e passar nos batentes das portas, na entrada das portas do povo de Israel. Mas por que fazer isso? Né? Por que passar isso? Hoje nós fazemos ato profético, e deixa eu te dizer uma coisa: o ato profético nós fazemos no físico, mas ele destrava no espiritual. É por isso que quando vai ungir uma pessoa ao presbitério, ao pastoreio ou ao diaconato, ele é deitado no chão e é ungido ali, a unção que vem do alto nesse ato profético de derramar o óleo. Nós fazemos no físico e destravamos no espiritual. Deus pede, pega o sangue desse cordeiro e passa nos umbrais da porta. Por quê? 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, e o comerão. Primeiro, o que seria pães asmos? Eu li com vocês no Evangelho de Mateus capítulo 26, que os discípulos perguntam a Jesus: Mestre,
está chegando a festa dos pães asmos, onde queres que preparareis? O primeiro versículo que eu li hoje, para que a gente possa comemorar a Páscoa. Pães asmos significa pães sem fermento. Deus vai dizer aqui que nós precisaríamos comer o pão sem fermento, porque o fermento dá levedez, o fermento dá tudo aquilo que não é. Com todo respeito, eu quero interpretar: o fermento traz falsidade, porque não é realmente aquilo. Quando nós colocamos fermento num bolo, num pão, eu não sei fazer, mas ele enche. E o pão asmo é aquele bem fininho e duro, mas realmente é só pão, não tem nada de diferente. Então Deus institui ali a festa dos pães asmos. Vai comer o pão sem fermento e ervas amargas, e só comerá da carne desse cordeiro assada. E olha que coisa interessante. 9. Não comereis nada do animal cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Fressura, o que é isso? Cabeça a gente sabe, pernas e fressura. Oi? É o que está dentro dele. Mais especificamente no Santo Livro vai dizer coração, fígado e as vísceras. O que significa coração? O que significa vísceras? O que significa fígado? Meu pai sempre deu trabalho, passado, porque eu creio que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E se creres no Senhor, tu e a tua casa será salvo. É por isso que eu declaro a palavra confiante e em fé, que o meu pai está liberto pelo poder do sangue de Jesus e não bebe mais. Mas alguns dias atrás, meses, ele foi fazer um exame e descobriu que o fígado dele estava comprometido. E aí ele falou: opa, não bebo mais. E aí eu falei: glória a Deus, não pelo fígado, mas há males que vem para bem, tem esse ditado, não é? Mas o que quer dizer o fígado? O fígado é um dos órgãos mais importantes para se ter um ser vivo. Coração nem se fala. E as vísceras? Bom, nada deixareis dele até pela manhã, que porém ficar até pela manhã que malo-eis. 11. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Institui aqui Deus, 440 anos antes de Cristo, uma das festas mais comemoradas e que nós estamos comemorando hoje. E nós precisamos ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar, para quando eles forem velhos, não se desviar do caminho. Sabe, eu quero perguntar para minha filha um dia: filho, o que é a Páscoa? Papai, nós celebramos a ressurreição de Jesus, não o ovo de chocolate. Nós precisamos ensinar. 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Faraó tinha um primogênito. Deus tocou em tudo no Egito. Ele tocou na plantação, ele tocou nos animais, ele tocou na água, ele tocou nos homens, mas ele não tinha tocado no seu primogênito. E me faz lembrar que no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Glória a Deus.
a gente fala de Antigo Testamento e Novo Testamento, nós seres humanos, só estamos separando o que foi escrito antes de Jesus e depois de Jesus. Mas o Evangelho e a ideia principal de Deus a nós é pregado desde Gênesis. O que eu quero chamar a atenção aqui, 440 anos antes de Cristo, já tinha dentro do coração de Deus o primogênito, o filho, foi tocado. Então naquela noite no Egito veio a 10ª praga. Veio a 10ª praga e o anjo da morte começou a matar todos os primogênitos. Todos os primogênitos. Mas quando o anjo do Senhor passava e via nos umbrais da porta, no batente das portas, aquele sangue do cordeiro que foi imolado sem defeito, ele não entrava e não tocava. Glória a Deus. Parece que a gente conhece muito bem essa história. Aquele que foi levantado no madeiro, para todo aquele que nele crê, não será tocado. Amém. Páscoa no hebraico chama Pesach, que significa passagem, que significa libertação, e algumas versões vai dizer passagem sobre. E isso me leva a entender que foi a passagem do anjo da morte na terra do Egito. Passou. E lá ele imolou todos os primogênitos. Mas todo aquele que passou sangue nos umbrais da porta foi liberto. Glória a Deus por isso. Verso de número 14 do capítulo 12 do livro de Êxodo: este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade. Solenidade é algo muito importante. Solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. É por isso que isso acontecia no Antigo Testamento e hoje nós no Novo Testamento estamos celebrando a Páscoa. Quantas vezes essa Páscoa só foi chocolate nas nossas casas? Quantas vezes a ressurreição de Jesus? Mas você é povo hebreu. Você e eu é israelita. Você e eu é povo de Deus. Tem um estatuto perpétuo aqui. Tem um estatuto perpétuo aqui a ser cumprido. Se nós estivéssemos na antiga aliança, por que antiga? Nós vamos ler um pouquinho mais para frente. Quando Jesus parte o pão, ele disse assim: este é o meu sangue da nova e eterna aliança. Nós teríamos que já estar 10 dias comendo pão asmo. Nós já teríamos que ter passado sangue nos umbrais da nossa casa. Nós já teríamos que ter matado um cordeiro. E que se você não tivesse um cordeiro como eu não tenho, nós teríamos que comprar. Nós teríamos que ir atrás de quem cria. Só que depois veio um homem para se fazer cordeiro para a tua casa, para a minha casa, para ninguém precisar comprar, sabe? Ninguém precisar passar sangue nos umbrais da porta. Basta a gente acreditar. Basta a gente entender que existe sim as 3 maiores festas: Tabernáculo, Pentecostes e Páscoa. Mas o maior evento da humanidade aconteceu na hora nona, no crepúsculo da noite, quando tinha que se imolar o cordeiro. Bom, 15: 7 dias comereis pães asmos, logo no primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. 17, só para adiantar: guardai, pois, as festas dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito.
Portanto, guardarei este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Quando a gente fala de perpétuo, é perpétuo. Então hoje, nós estamos celebrando a festa da libertação, a festa dos pães asmos. E eu não sei se vocês se lembram, mas normalmente, às vezes, quando se vai ceiar, em alguns lugares, nós já tivemos aqui também o costume da gente comer aquele pão asmo, bem durinho, sabe? Feito em casa, sem fermento. É para lembrar desse dia. É para lembrar que Deus nos libertou da escravidão do Egito. Só que tem uma coisa muito importante que acontece quando Jesus caminhava nessa terra. Uma coisa assim extraordinária. Uma coisa que às vezes passa despercebido simplesmente pelo ovo de Páscoa. E aí eu fui pesquisar por que ovo e por que chocolate. Isso foi instituído no século XVIII, na Europa, mais precisamente na França, que lá não é como aqui as estações do ano. Lá é a saída do inverno e a entrada da primavera. Então eles começam a celebrar o tempo da colheita. Então eles pegavam ovos de galinha e enfeitavam aqueles ovos de galinha e presenteavam uns aos outros, porque estava chegando o tempo de colher. Então, por que o ovo? Porque o ovo celebra a vida. Dentro do ovo tem vida. O ovo, lembra de vida. Então, através da plantação se tinha vida. Então eles pintavam aqueles ovos, decoravam com paisagens, com coisas de plantação. E aí depois eles começaram a enfeitar com chocolate. E ano após anos, o ovo passou a ser de galinha e passou a ser ovo de chocolate com surpresinha dentro. Mas vocês conseguem perceber que uma das duas datas importantes que nós temos, não necessariamente no dia, hoje é 16? 17. Não necessariamente no dia 17 de abril, que foi a Páscoa. Porque o calendário ele é instituído conforme a lua e a entrada das estações. E aí nós seguimos. Por isso que a gente fala, o primeiro domingo é das mães. É dessa forma. Então não é necessariamente dia 17, né? É a festa celebrada neste tempo, por conta de estações. E aí, quando vai sendo instituída, chegando o tempo da Páscoa, lembrei que eu queria falar. Veio-se então o chocolate, a surpresinha dentro, e aí o chocolate ficou, né? O ovo de Páscoa. Então as crianças adoram, faz caça no tesouro. Mas as duas festas que nós celebramos hoje, Páscoa e Natal, ela parece que as pessoas, ou sei lá, talvez uma estratégia de Satanás, tenta transformar a festa, o seu verdadeiro significado, em outro significado. Quando eu era criança, eu não tinha noção que ovo de Páscoa, ou a Páscoa, o que era. E vocês podem ver o que tem a ver Papai Noel com o Natal. Irmãos, o que tem a ver a árvore de Natal? É uma data linda, é uma data maravilhosa, nós amamos. Eu e minha esposa, a gente se derrete em dezembro. É uma delícia. Mas se a gente for estudar à luz da palavra, do santo livro, primeiro que a gente não vai ver Papai Noel, nem coelhinho da Páscoa. E o coelhinho da Páscoa significa produtividade. Porque coelhinho, a produção desse bicho é extraordinária. Então por isso, vida, produção, ovo. Mas olha só que coisa, parece que inventa-se toda uma história para ofuscar o que realmente é. E não estou falando que é errado, irmãos, não estou falando para vocês que vocês têm que falar para os filhos, não existe Papai Noel, ou não se coma ovo, não.
Estou trazendo para vocês o ensino através da palavra, para mim, a questão do que realmente é a festa da Páscoa. E o último versículo do Antigo Testamento, ainda em Êxodo, capítulo 12, que eu quero ler, é isso daqui, verso 26. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e o livrou às nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. O que é Páscoa? Páscoa é a celebração da libertação do povo de Israel do Egito. É quando o anjo da morte passou pelas casas no Egito e livrou o povo que estava com sangue nos umbrais da porta, que tinha sacrificado o cordeiro sem defeito e que tinha comido pão sem fermento e ervas amargas. E aí, Jesus, como um bom conhecedor da palavra e sempre preservou as festas e os costumes e as leis dos homens, estava lá então no Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso de número 17. Primeiro versículo lido nessa noite. No primeiro dia da festa dos pães, já fazia 440 anos, 473 anos, que essa festa acontecia todos os anos. Então chegou-se de novo a festa, e Jesus, como um bom festeiro, e também por entender o que aconteceu lá, por respeitar o que aconteceu lá, por ter aquela história lá na Páscoa, a festa dos pães asmos, ele também vai festejar, porque ele também é povo de Deus, assim como você e eu. Na primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos de Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, tem concerto o homem, diz-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Agora continua só mais um pouquinho e vamos adorar o Senhor por esse motivo. A ceia do Senhor, versículo 26. Enquanto eles comiam o quê? Os pães sem fermento, as ervas amargas, a carne do cordeiro assada. Estava lá Jesus comendo com os seus discípulos. Tomou Jesus um pão e o abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos. Vocês estão entendendo o cenário? Ele estava festejando a Páscoa. Ele estava festejando, comendo pão sem fermento, comendo carne assada daquele cordeiro sem defeito. Certo? Abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu. A seguir tomou o cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu o sangue da nova aleluia, derramado em favor de muitos para a remissão dos. Olha que coisa. A Páscoa no Antigo Testamento libertou o povo da escravidão dos egípcios. A Páscoa no Novo Testamento liberta eu e você pode falar sem medo, do pecado. Qual a escravidão que eu e você vivemos sem conhecer Jesus, sem conhecer a graça? Pecado. O pecado nos leva à morte. O pecado mata a nossa primogenitura. Mas através do sangue da nova e eterna aliança, você nunca comprou um cordeiro para matar e nem criou. Você nunca pegou o sangue e passou na porta da sua casa. Mas está aqui o pastor todos os dias de culto. Creia no Senhor Jesus, tu e tua casa será salva. Sabe? A Páscoa nós não vivemos apenas nesse domingo. Nós vivemos todos os dias. Todas as vezes que ceiamos, nós estamos pascuando. Não sei se existe essa palavra.
Deus é lindo. Deus, Ele fez no Antigo Testamento, Ele faz no Novo Testamento, mas Ele dá o Cordeiro para todos. E através desse Cordeiro, nós somos libertos. Páscoa, Pesach em hebraico, que significa passar sobre o pecado. Festa da libertação do pecado. Irmãos, a Bíblia, ela se interliga. Ela é mais atual que o jornal de amanhã, né, pastor? Bom, para finalizar, verso de número 28 de novo. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das... Aí Jesus vai ao Getsemane, Jesus é preso, e aí ele carrega a cruz, e lá no final ele é ferido, ele está lá aberto, tem um ladrão na cruz. Senhor, quando entrares no paraíso, lembra-te de mim. E Jesus responde: em verdade te digo que hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. E aí Jesus, na sexta-feira santa, que a igreja romana costuma dizer, na hora nona, no crepúsculo da noite, 3 horas da tarde, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus respira, entrega o teu espírito, desce à mansão dos mortos. No sábado, tudo parecia sem forma e vazio. No sábado, os discípulos que andavam com Jesus foi até o túmulo, não encontrou Jesus. E aí os discípulos voltam tristes ao encontro de outros discípulos, outros apóstolos. E chega um rapaz ao lado dele e começa a falar: o que está acontecendo? Aí os discípulos dizem assim: você não está sabendo? Nós acreditávamos que ele era o Elias, que ele era o Messias, que ele, que foi morto, ia nos libertar. Era o próprio Jesus perguntando. Irmãos, será que o próprio Jesus, através dessa palavra de hoje, não está falando com você e eu nessa noite de hoje? Irmão, será que o próprio Jesus não é usado através da vida do pastor numa ligação, numa mensagem, numa oração para nós? Irmãos, será que você que é casado, o seu cônjuge, não está fazendo um carinho a mais porque é Deus fazendo para você? Às vezes Ele está andando do nosso lado e nós não estamos vendo. Irmãos, acaba o sábado. Acaba o sábado. E vem o domingo. Glória! E vem o domingo. Aleluia! Aleluia! O 14º dia dos pães asmos. Eu tenho para mim que naquele sábado que eles perderam a esperança porque Jesus tinha morrido e ele estava nas mansões dos mortos, foi a mesma sensação quando o anjo da morte passava sobre a terra do Egito, e ali todo o primogênito era morto que não tinha o sangue nos umbrais da porta. Mas quando amanheceu na terra do Egito, e todo o povo judeu, todo o povo israelita viu que o seu filho estava em casa, a sensação de libertação, a sensação de que Deus era com eles, foi a mesma sensação quando ao domingo, aquele que tinha descido, aquele que foi morto sem pecado, sem defeito, aquele cordeiro puro, carmesim, por você e por mim, ele é ressurreto. Aleluia. Ele é ressuscitado, ele volta de novo. Nem sei o nome dessa palavra, volta de novo. Se volta é de novo, mas ele volta e nos diz de novo: olha, eu prometi que desceria e ressuscitaria, estou aqui, mas eu vou preparar um lugar para você e para mim. Glória! E se ele prometeu tudo isso e cumpriu, por que ele não vai cumprir? Que ele vai voltar a me buscar e a te buscar. Então Páscoa é a ressurreição de Jesus. Ele é ressurreto, ele não está morto.
Páscoa é a proteção de Deus em nossas casas. Glória. Então você não passa mais o sangue nos umbrais da porta, você passa o sangue de Jesus na tua casa. Você é casa do Espírito Santo. A tua casa, você, cheia do sangue de Jesus, cheia do Espírito Santo, o Consolador prometido em João 14. A Páscoa, a partir de hoje, em nome de Jesus, tem novo significado. Continua assim, dando muito chocolate para a turma, mas na hora que você entregar o chocolate, você diz assim: olha, feliz festa da libertação, feliz festa dos pães asmos. Jesus ressuscitou para você ir aos céus. Jesus ressuscitou para eu e a minha família subir aos céus. Eu não preciso mais de nenhum cordeiro. O cordeiro já se fez santo. E deixa eu te falar uma outra coisa para acabar. E eu gostaria que nós acabássemos assim. O verso de número 30 do Evangelho de Mateus, capítulo 26, diz assim. A gente leu agorinha. Capítulo 26, verso 30. E tendo cantado que hino será que foi que Jesus e os discípulos cantaram? Hein, irmãos? Vocês não têm essa curiosidade não? Só eu? Que hino será que foi? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Talvez esse hino para mim é extraordinário, mas talvez o hino para você é que Deus cuida de mim na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Ou será grande é o Senhor e muito digno de louvor? Eu não sei, mas sabe que eu tenho certeza que dentro de você e de mim tem um cântico. Glória a Deus. Sabe? O Senhor, Ele fica sobre a terra procurando os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. A verdade é a música que está dentro do seu coração. Por isso, quando o pastor diz assim: irmãos, ergue as suas mãos, vamos adorar, vamos orar, ele está sendo só o preleitor, o volantista, o condutor de alguma adoração que nós temos que prestar a Deus. Não é o pastor, não é o músico, não é o irmão que está do lado. E eu queria convidar vocês a cantar um hino, celebrando a festa dos pães asmos. Aleluia. Celebrando a Páscoa. Que hino? Eu não sei. Nós vamos chamar depois a pastora, que ela que é a cantora. E se a gente não souber tocar, a gente põe no som. Mas nós vamos cantar igual Jesus cantou. Porque é festa de ressurreição. É festa de Páscoa. Pastor, em nome de Jesus. Harabaxo, harabas. Deus abençoe. Se coloque em pé, igreja. É nítido, eu não sei a respeito, mas é nítido na veia dele uma unção de ensinar. É nítido isso, para mim é nítido. Ele encontra detalhes aqui que aquele que prega, pastor, ele não, às vezes não é, mas o professor, aquele que quer ensinar, está na veia. E tudo isso que o Denis ministrou, todo aquele sacrifício da Páscoa, apontou para esse dia hoje. Tudo aquilo que eles fizeram lá no Velho Testamento, né? Apontava para quem? Jesus Cristo, o Cordeiro. A Bíblia diz que ele foi conduzido em silêncio ao matador. O Denis sabe melhor do que eu que o Cordeiro, quando ele está indo para a morte, ele percebe e ele começa a chorar, mas ele fica em silêncio. E tudo aquilo lá que nós aprendemos hoje apontava para o Mestre Jesus Cristo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Deus é maravilhoso, amém? Ele é o único digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória.
Você pode adorar o Senhor por esse motivo. Porque Ele enviou o seu único filho para morrer, o primogênito dele, para morrer por nós na cruz do Calvário. Aleluia. Aleluia. Comece a agradecer ao Senhor. Comece a bendizer a Deus. Comece a exaltar a Ele em nome de Jesus. Oh Deus maravilhoso, te bendizemos, Pai. Te glorificamos. Aleluia. Aleluia. Aplauda o Senhor. Jesus provou o seu amor por nós, amém, queridos? E esse Jesus continua vivo. Poder se sentar breve, nós já estamos caminhando para o final do culto, em nome de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo o segundo livro, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9. Glória a Deus, glória a Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 9, a partir do versículo 6. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo e toda suficiente, superabundeis com toda boa obra, conforme está escrito: espalhou e deu aos pobres, e a sua justiça permanecerá para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e o pão para comer também multiplicará as vossas sementeiras e aumentará o fruto da vossa justiça. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e o pão para comer também multiplicará as vossas sementeiras e aumentará o fruto da vossa justiça. Queridos,
A palavra do Senhor, ela sempre vem nos ensinando. Eu disse para vocês alguns domingos atrás que o Evangelho sendo pregado para quem não conhece Jesus, as boas novas ainda é: arrependei-vos e creia no Senhor Jesus Cristo. Sim ou não? Quando nós formos falar de alguém, de Jesus para alguém lá fora, pessoas que não conhecem Jesus Cristo, que não seguem os princípios da palavra de Deus, o Evangelho ser anunciado a elas deve ser de arrependimento, deve ser de reconhecimento que eles precisam sim de um Salvador. Sim ou não? Esse é o Evangelho que deve ser pregado lá fora. E aqui dentro da igreja, quando nós olhamos para as cartas do apóstolo Paulo, as cartas universais de Pedro, de João, de Tiago, as cartas são já direcionadas para um povo que já conhecia Jesus Cristo. Sim ou não? Nas cartas você vê o apóstolo Paulo, Tiago, Pedro, João dizendo: filhinhos, meus irmãos. Então significa que já está falando com um povo que já acreditava, que já havia arrependido dos seus pecados e agora estava conduzindo a sua vida num caminho de salvação. E o texto aqui, a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, é também de introdução, é também de caminho, de como viver no caminho do Senhor, como obedecer os seus princípios, de como ser um bom cristão, um cristão que possa levar Jesus Cristo através do Evangelho, através de uma vida restaurada. Porque aqui nas cartas que nós recebemos dos apóstolos, o que ele mais foca é vida restaurada, é pregar o Evangelho através de vida restaurada. Nós devemos ser a Bíblia que o mundo não lê. Você é a Bíblia que o mundo não lê. Então a carta do apóstolo Paulo, dos apóstolos, é levando as pessoas a viver uma vida íntegra, reta e obediente, para que o Evangelho fosse pregado, às vezes em silêncio, mas através da nossa vida, de como ser um bom homem, como ser uma boa mulher, como ser um bom casal, como ser uma boa família, onde os princípios de Deus estão estabelecidos. Amém, queridos? E aqui o apóstolo Paulo está falando à igreja de Corinto. Ele diz no versículo 6, e digo isto: que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância também ceifará. Ele está usando uma linguagem de plantar para depois colher. E isso é uma realidade espiritual. E em toda a Bíblia nós vemos esses princípios de primeiro dar para depois receber. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que dá do que aquele que recebe. Se você tem sido um abençoador de vidas, louve ao Senhor, porque você é bem-aventurado. A Bíblia diz que é feliz o homem, a mulher que pode cuidar de alguém, que pode auxiliar alguém, que pode semear na vida de alguém. Mas bem-aventurado é você que semeia do que aquele que está colhendo. Isso são princípios espirituais que a igreja não pode deixar passar. Praticar essa verdade gera milagres na nossa vida. Praticar essa verdade traz a glória do Senhor no nome de Jesus Cristo. Nós sabemos que a vontade do Senhor, segundo os Salmos, capítulo 35, versículo 27, diz que a vontade de Deus, que Deus ama, Ele gosta, Ele ama a prosperidade dos seus servos. Tem servo de Deus aqui? Diga amém. Deus ama. O maior interessado em prosperar a tua vida é o próprio Deus, na vida daquele que é fiel. Porque o homem e uma mulher fiel, quanto mais prospera, mais ele cuida de pessoas, mais ele cuida das coisas do Senhor, mais ele cuida da igreja. Você já percebeu isso? Quanto mais próspero, mais você tem desejo de cuidar de alguém. Isso é o segredo da prosperidade bíblica. Eu disse, eu acho que é quarta-feira, que a palavra prosperidade no meio evangélico está banalizada. Sim ou não? Quando você discuta prosperidade, você já fala assim: lá vem o pastor falar de dinheiro. Mas a palavra prosperidade dentro da igreja tem um significado muito importante. Ser próspero na ótica bíblia é ter ausência de necessidade. Não está faltando pão na tua casa, você está conseguindo honrar o teu compromisso, você é próspero, você tem saúde, você é abençoado, em nome de Jesus Cristo. É isso que o Senhor espera que nós, com o coração alegre, possamos fazer isso. O que me leva a entender é que o apóstolo Paulo, ele percebe que quando chegava na hora de semear, de cuidar de alguém,
Alguns ficavam tristes. Eu fico tão feliz, é tão lindo para mim quando alguém chega assim: pastor, está aqui o meu dízimo, está aqui a minha oferta, e ele faz com um sorriso, com um olho brilhante. Sabe por quê? Porque ele recebeu a bênção de Deus e agora ele só está devolvendo aquilo que o Senhor honrou, abençoou a vida dele. Como é lindo! Mas a Bíblia diz aqui, olha, cada um contribui segundo o propósito do seu coração e não com tristeza ou por necessidade. O evangelho que é pregado, a doutrina da prosperidade, faz as pessoas a dizimar com tristeza. Mas eu não tenho para comer, e aí eu vou tirar da minha casa para fazer. Se torna um fardo, mas tem que ser com alegria, irmãos. Eu quero profetizar no nome de Jesus Cristo que você sempre vai semear com alegria. Vai ter algum momento que Deus vai pedir algo além, mas é porque Ele quer algo, também quer derramar algo além do que Ele tem feito na tua vida. É assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha. E a Bíblia diz então que aquele que semeia pouco, pouco colhe; aquele que semeia muito, muito colhe. Sabe por que Deus está aqui? O apóstolo Paulo está dizendo isso porque Deus é justo. Se eu cuido, eu tenho; eu planto, se eu planto, eu vou colher. E aí o apóstolo Paulo diz que cada um contribui segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com a alegria. Você tem sido um semeador com alegria? Você tem cuidado da casa de Deus com alegria? Meu irmão, fica tranquilo que é o melhor de Deus é vir sobre a tua vida. Ninguém vence Deus no dar. Ninguém vence Deus no dar. Por isso que ser dizimista e ofertante, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo está falando que cada um contribui segundo o propósito do seu coração, mas a Bíblia nos orienta sobre as ofertas, tipos de oferta: dízimo, oferta e a oferta alçada. Pastor, o que é a oferta alçada? É aquela que Deus vai pedir para você, que é além daquilo que você tem feito. É além. É uma oferta que foge do seu domínio. Deus incomoda o seu coração. E aí você faz, você cumpre a palavra. A Bíblia diz então que Deus ama que dá com a alegria. Ser amado de Deus, irmãos, é ter o melhor. Um pai, quando ama o seu filho, tendo ele condições de dar o melhor para os seus filhos, imagina o nosso Deus soberano que nos ama. A Bíblia diz, no versículo 10: ora, aquele que dá semente ao que semeia. Eu quero usar essa palavra aqui dizendo que quem dá semente para você semear, eu creio que é o próprio Deus. É Ele que, pastor, mas eu trabalho, a minha semente vem do meu trabalho, mas eu creio que foi Deus que deu aquele trabalho para você. E é Ele que dá semente, aquele que semeia. Interessante que Deus dá para aquele que semeia, Ele não está dando para quem não semeia. Ele dá, Ele entrega cada vez mais àqueles que têm um coração de semear. Provérbios 11, 24, que nós sempre meditamos nesse texto, lá diz que o generoso prospera, sabe por quê? Porque ele não retém a semente que precisa semear. Quando nós fazemos isso, pela fé, na direção de Deus, Deus começa a nos honrar cada vez mais. A Bíblia diz, ora, aquele que dá a semente, o que semeia, e o pão para comer. Ele está falando aqui, está dividindo aqui a respeito da semente. A semente para aqui para aquele que cuida da igreja, mas também vai prosperar aquele que cuida de pessoas. Eu sei, conhecendo a igreja, conhecendo alguns irmãos, eu sei que Deus muitas vezes já lhe incomodou o coração para comprar uma cesta básica para alguém, para levar um mantimento para alguém. Isso a Bíblia também diz aqui: aquele que também semeia o pão para comer, também multiplicará. Também multiplicará. Mas seja no semear na obra de Deus, seja semear na vida de pessoas, é importante ter o coração pronto a semear, a cuidar de alguém. E também multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para que toda a beneficência, a qual faz que por nós se dê a graça de Deus. Queridos, eu creio nisso. E quanto mais Deus levantar como semeadores nessa igreja, homens e mulheres, mais Deus vai abrir as portas
mais Deus vai derramar semente. Eu não estou ministrando a doutrina da prosperidade dele que Deus vai fazer, não. Tem que ser com direção, tem que ser com fé, tem que ser por obediência, em nome de Jesus Cristo. Aqui todo mundo é voluntário, mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que o ato de dizimar e ofertar só faz aquele que tem fé. E ele vive milagres, provisão, porque a palavra é uma para todos, mas nem todos aceitam como deve ser. Mas aqueles que recebem essa palavra e colocam em prática, têm vivido milagres grandiosos. Irmãos, são coisas maravilhosas que o Senhor tem feito. Então nessa noite, eu quero te dar a oportunidade de você lançar a sua semente no reino de Deus, em nome de Jesus, e fazer isso com alegria, fazer isso com satisfação, de cuidar das coisas de Deus, de cuidar da obra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos avançar, mas nós iremos avançar na medida que nós tivermos para investir. O reino de Deus e as coisas desse mundo capitalista, para fazer muitas coisas grandes que sonhamos fazer, infelizmente precisamos de um recurso. Qualquer coisa que for fazer na igreja, vai valores. E esse pastor aqui às vezes não gosta de cobrar nada de ninguém. Eu acho que a igreja tem que abençoar. Então eu oro muito a Deus para que Deus prospere vocês. Porque a prosperidade da igreja vem pela prosperidade dos membros. A igreja não produz. Quem produz é você. É você que sai todos os dias trabalhar e você traz a sua oferta, porque entende que a igreja é um hospital e precisa manter a porta aberta. Porque entende que aqui o alimento que é pregado, que é dado aqui, talvez não seja o arroz e o feijão, mas nós fazemos isso, glória a Deus. Mas o mais importante é o alimento espiritual, que vai trazer vida, renovo, fortalecimento, em nome de Jesus Cristo. E eu louvo a Deus por cada dizimista e ofertante dessa igreja, porque são vocês que fazem com que a gente continue com a porta aberta, podendo receber vidas, famílias, restaurar casamentos, restaurar pessoas para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? A Bíblia diz que é com alegria. Você pode aplaudir ao Senhor porque você vai dizimar e ofertar agora. Você vai dizimar e ofertar na casa de Deus, e isso com alegria, em nome de Jesus, não por peso, não por necessidade. É porque eu vou. Já preguei isso. Eu pregava lá no comecinho que quem não era dizimista ia para o inferno. Preguei, eu pedi perdão para Deus, falei: Deus, não vou falar isso não, porque se não dizimar me leva para o inferno, que preço? Porque Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. O que me leva para o inferno é não acreditar em Jesus Cristo. O não dizimar talvez impeça a minha colheita, impeça coisas, bênçãos que Deus tem para a nossa vida, porque lá em Malaquias diz: trazei e eu abro as comportas dos céus. Talvez na vida de algumas pessoas, por não dizimar, está uma comporta cheia lá, e ela não pode se abrir porque você não ativa essa porta, você não sabe, através da sua fé, não. Mas a salvação é por Cristo Jesus, é o que Ele fez na cruz do Calvário, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Os obreiros vão distribuir para você envelope. Separa o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus. Essa semana ainda temos alguns compromissos, e eu creio que nós vamos honrar todos em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Vai separando o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus Cristo. Deixa a minha vida, deixa